Olá, meu aluno, estamos de volta. E aí, fez o trabalho de casa, revisou, pesquisou, avaliou-se, tudo? Ok, então eu vou continuar compartilhando informações. E vamos nós, adjetivo, atenção. Para entendermos bem todas essas definições de adjetivos, vamos analisar esta frase. As meninas compraram roupas lindíssimas, ok? Passo a passo, mais uma vez, as meninas compraram roupas lindíssimas. Quem comprou roupas lindíssimas? As meninas, que é o meu sujeito. Lembre-se de que, para localizar sujeito, primeiro eu encontro o verbo e questiono antes do verbo. Esse sujeito é constituído por duas palavras. As, que é artigo, meninas, que é substantivo. E qual é o núcleo? Meninas, que é sempre substantivo. Ok, mas essas meninas compraram. Quem compra, compra algo. Esse verbo é um verbo transitivo direto, aquele que não é regido por preposição e que reclama um objeto direto. Mas compraram o quê, Cláudia? Roupas lindíssimas. Então, roupas lindíssimas é o objeto direto do verbo comprar, que está transitivo direto. É um objeto direto constituído por duas palavras, roupas e lindíssimas. Qual das duas é substantivo? Roupas. Então, é esse substantivo que funciona como núcleo do objeto direto. Núcleo é a palavra mais importante. Olhe para o sujeito. Meninas é o substantivo. Meninas é o núcleo do sujeito, ok? Todas as funções sintáticas, todos os sintagmas ou não, apresentam um núcleo. Agora, essas roupas são roupas quaisquer? Não, são roupas lindíssimas. E qual é a classe gramatical de lindíssimas? É um adjetivo no superlativo, mas é um adjetivo. Esse adjetivo, ele está qualificando meninas, que está lá no sujeito, ou roupas, que é núcleo do objeto direto? Esse adjetivo está qualificando roupas. Então, meu aluno, esse adjetivo está ou não está dentro de um sintagma nominal? Olha o que eu falei, nem sempre o sintagma nominal será sujeito. O importante é não haver verbo na estrutura. Cuidado, o predicado todo é um sintagma verbal, porque a alma de um predicado é o verbo de ação, no caso, comprar. Mas o objeto direto, ele sozinho, ele sempre será um sintagma nominal. Um objeto indireto, um complemento nominal constituído por mais de uma palavra, sempre essas funções sintáticas serão sintagmas nominais, ok? Então, lindíssimas são as roupas. Lindíssimas está dentro, essa palavra está dentro de um sintagma nominal. Função sintática, adjunto, adnominal. Quando eu falo adjetivo, eu não estou dando a função sintática, eu estou dando a classe gramatical. A função sintática de lindíssimas é um adjunto adnominal. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso é tão importante você estudar sempre misturando morfologia, semântica e sintaxe. Vamos avançar? Primeiro, caracteriza, modifica uma palavra. Qual? Lindíssima. Caracteriza roupas. Não é uma roupa qualquer. Ou não são roupas quaisquer. São roupas lindíssimas. Se modificou o substantivo, adjetivo é, pois só é formado por um vocábulo esse adjetivo. Segunda informação relevante para que possamos dominar mesmo essa classe gramatical e começarmos com o pé direito, variou de forma. Feminino, plural, superlativo, são roupas lindíssimas. Por que lindíssimas e não lindíssimos? Porque roupas é substantivo feminino.
Por que lindíssimas e não lindíssima? Porque roupas é substantivo plural. E por que lindíssimas e não lindas? Porque lindíssimas, porque essas roupas devem ser bárbaras, porque devem ser muito, muito, muito bonitas. São roupas lindíssimas. Esta pessoa está muito feliz com essas roupas. Legal? Ok. Terceira informação que merece atenção: acompanha o núcleo. Note que o adjetivo, como determinante que é, vem dentro de um sintagma nominal. Roupas lindíssimas. Função sintática, objeto direto. Pode decorar. Todos os objetos diretos constituídos por mais de uma palavra, sintagma nominal. Preciso decorar, Cláudia? Claro que sim. Cuidado com as orações subordinadas adjetivas. Elas funcionam como adjetivos? Claro que sim. Uma oração subordinada substantiva representa substantivo. Uma oração subordinada adverbial representa um advérbio. E uma oração subordinada adjetiva representa um adjetivo. E o que mais eu preciso saber? Por enquanto, elas são chamadas assim porque têm valor de adjetivo. Note que tanto o adjetivo quanto a oração adjetiva, elas caracterizam um substantivo. Esta característica é a mais importante. Os alunos estudiosos são felizes. Os alunos que estudam são felizes. Pergunto: a mensagem da primeira oração e a mensagem do segundo período são iguais? Os alunos estudiosos são felizes. Os alunos que estudam são felizes. Cláudia, na boa, são iguais. Ufa, claro que são iguais. São iguais mesmo. Esses alunos maravilhosos, eles são felizes porque são bem resolvidos. E esses alunos que no primeiro período, período simples, esses alunos que receberam o adjetivo feliz, no segundo período, período composto, eles continuam. A diferença é estrutural. Nós agora estamos com uma oração toda funcionando como adjetivo. Os alunos são felizes que estudam. Aqueles que estudam. Então, há alunos que não estudam? Sim, mas esse grupinho que estuda, esse grupinho é feliz. É isto que a oração subordinada, adjetiva, restritiva comunicou. Os alunos são felizes, oração principal. Que estudam é a tal oração subordinada, adjetiva, restritiva que funciona como um adjetivo. Beleza? Então preste atenção. Os alunos estudiosos são felizes. Estudiosos, sim, é um adjetivo. Está qualificando, sim, um substantivo. O núcleo do substantivo, alunos. Preste atenção que os alunos são felizes por serem estudiosos. Já no segundo momento, existem duas orações, porque há dois comandos verbais, estudar e ser. Esta primeira, destacada, que estudam, é esta que é a oração adjetiva, pois foi inaugurada pelo pronome relativo, assunto que nós bateremos lá para frente. Oração adjetiva, os alunos são felizes, é a nossa oração principal. Identificação e adjetivação. Como é que é? Começa a ampliar aí seu vocabulário. Identificação e adjetivação. Algumas questões exigem do candidato o conhecimento básico de identificação de adjetivo. Você vai ter que identificar o adjetivo. Identificação de adjetivos, do adjetivo, a banca vai cobrar isso de você. Mas como diferenciá-los das demais classes gramaticais, como substantivos ou advérbios?
Meu aluno, não é tão fácil assim. Como criar essa garantia de resposta? Como não confundir adjetivo com substantivo com advérbio? Essas 3 classes são nomes. O que fazer? Não adianta você se apoiar só na rasa definição. Cláudia, adjetivo qualifica. Cláudia, substantivo nomeia. Cláudia, advérbio circunstancia. Passa a circunstância. Vai lá para o texto. Analise um texto, aquele tsunami que parece que vai engolir você, e fale com a mesma tranquilidade quando é adjetivo, quando é substantivo, quando é advérbio. Sabe quando você fará isso com facilidade? Quando você interpretar com facilidade. A identificação de uma classe gramatical não se faz 100% olhando para a palavra. Nós conseguiremos fazer um mapeamento coerente, correto e preciso de uma classe gramatical quando dominamos para valer o contexto. É o contexto o soberano, é ele que decide. Então, vamos ter muito cuidado com essas classes gramaticais nominais. Identificação. Veja os adjetivos no texto para todos, de Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano, foi Antônio brasileiro. Muito bem, vou na estrada há muitos anos, sou um artista brasileiro. Você prestou atenção nas palavras que estão em azul? Pai, avô, bisavô, tataravô, maestro, Antônio, artista. Você percebeu que houve comentário para cada uma? O pai era paulista, mas o avô pernambucano. O bisavô era mineiro, tataravô era baiano. Mas e o maestro soberano? O Antônio brasileiro, o que ele era? Possivelmente um artista. Parou! Você prestou atenção? E o Antônio brasileiro, o que ele era? Possivelmente o artista. Professora, por que você não falou o Antônio era brasileiro? Porque eu, assim como você, nós percebemos que brasileiro começou por letra maiúscula. Então, acabou para o adjetivo. É substantivo próprio, faz parte do nome próprio do Antônio. Você percebeu? Paulista, pernambucano, mineiro, baiano, soberano, todos em letra minúscula. Começamos a palavra com uma letra em caixa baixa, mas sabiamente, brasileiro veio caixa alta, a letra B veio maiúscula, acabando possibilidade de ser um qualificador do nome próprio Antônio. Mudaria tudo se eu trocasse o B em caixa alta por um B em caixa baixa. Foi Antônio brasileiro, para fazer a diferença de um estrangeiro. Antônio português, alemão, francês. Não, é o Antônio brasileiro. Só que, meu aluno, da forma que foi escrito, não há outro caminho. Antônio brasileiro é um nome próprio. E o que a banca fez com este verso? Perceba que os adjetivos modificam respectivamente os substantivos pai, avô, bisavô, tataravô, maestro e artista. É o artista que é brasileiro. Antônio brasileiro. Brasileiro é adjetivo? Cuidado com brasileiro ou brasileira. Está escrito em letra maiúscula, faz parte do nome da pessoa. É um sobrenome, logo, substantivo. Essas pegadinhas, quando aparecem, tira o sono do candidato. Cuidado! O adjetivo pode caracterizar uma oração inteira. Nós já vimos isto. Em frases formadas por ser mais adjetivo mais oração substantivo. Existe uma fórmula, Cláudia? Existe. É a oração subordinada substantiva,
Essa oração traz uma fórmula na sua principal. E a fórmula é sempre ser mais adjetivo, ser mais adjetivo. Seguida, essa oração principal, seguida de uma substantiva, não há outra, é o nosso cuidado. O adjetivo que caracteriza a oração substantiva nunca varia de forma, é um cuidado também. E se ele é invariável, ele deverá aparecer sempre no masculino singular. Veja, é válido que as pessoas estudem muito. Observe a estrutura. Quando há fórmula, decore, meu aluno. Se o professor pensou numa forma eficiente para facilitar o seu estudo e otimizar o tempo de memorização, use. E nós já vimos, sempre que aparecer dentro da oração principal essa fórmula, verbo ser mais adjetivo, verbo ser mais adjetivo, não vai dar outra. A oração seguinte é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Mas foco na missão. Válido é ou não é adjetivo? Sim. E ele não poderá sofrer flexões. Nada de falar as pessoas válidas. Não, nesse momento você vai ter de segurar a caneta. É válido isto, porque não são as pessoas diretamente. Toda uma oração. Então, é válido estar modificando uma oração inteira, que as pessoas estudem. Note que o adjetivo válido caracteriza a oração, que as pessoas estudem muito. Isto é válido. Alguns adjetivos não são físicos ou materiais. Como professora, meu aluno, você usa a todo momento um adjetivo não físico e não material. É muito fácil e no comum é muito acionado. Os adjetivos nem sempre são físicos ou materiais. Muitos adjetivos descritivos podem apresentar um viés psicológico, opinativo. Então vamos matar essa dúvida. As meninas da cidade são magras. Cláudia, magras? Eu consigo ver, avaliar? Ok. Se você consegue ver, avaliar, concordar, discordar, claro que esse adjetivo, ele não possui viés psicológico, ele é tangível, ele é avaliado pelos olhos. Agora, as meninas da cidade são tristes. Tristeza é subjetivismo, mesmo porque há muitas pessoas sorrindo, mas tristes, e há muitas pessoas chorando, felizes. Então é algo muito subjetivo. Há um viés psicológico no adjetivo tristes. Então, as meninas da cidade são magras? As meninas da cidade são tristes? Você entendeu a diferença? O não psicológico é avaliado pelos olhos. O psicológico é avaliado pela consciência. Não adianta olhar, porque o olhar pode enganar. Magras são as meninas. Adjetivo físico. Tristes também são as meninas. Só que agora, um adjetivo psicológico. Beleza? Fique atento no uso de adjetivos, pois, segundo o Manual de Redação e Estilo, por Eduardo Martins, o texto noticioso, notícias, textos jornalísticos, deve limitar-se aos adjetivos que definam um fato. Noticioso, pessoal, vizinho, próximo, sulino, etc. Evitando aqueles que envolvam avaliação ou encerrem carga elevada de subjetividade, aqueles com viés psicológico, evidente, imponderável, belo, bom, ótimo, inteligente, infinito. Meu aluno, vale sim o adjetivo físico, porque aí não há polêmica e você sustenta a imparcialidade no processo comunicativo. Palavras-chave desse comando. Muito bem,
Mesmo nas matérias opinativas, em que o autor tem maior necessidade de recorrer aos adjetivos, a parcimônia é boa conselheira. A justa medida, nem tanto céu, nem tanto terra. Cuidado, em concursos públicos, basta um desnível para você perder uma questão que faria toda a diferença na sua convocação. O jornalista pode sempre mostrar que um temporal foi devastador e o incêndio foi violento, ou que a peça constitui retumbante fracasso. Meu aluno, cuidado com a seleção vocabular. Pode depor a favor ou contra. Atenção! Atenção com a transformação de um substantivo em adjetivo. Pode, Cláudio? Pode, é derivação imprópria. Observe. Seu jeito moleque atrai as mulheres mais novas. Preste atenção em moleque. Moleque é uma palavra substantiva ou adjetiva neste contexto? Seu jeito moleque, você concorda que moleque está modificando o jeito que é um substantivo? Então, surge um exemplo de substantivo adjetivado. Já no próximo, esta blusa laranja lembra a da seleção de futebol da Holanda. Meu aluno, laranja nasce para ser substantivo ou adjetivo? No nomeio uma fruta, é substantivo. Mas olha, continua substantivo neste contexto? Esta blusa laranja, laranja agora está modificando blusa, está qualificando. Então, um substantivo adjetivado. É preferível ter um cachorro amigo a um amigo cachorro. Você percebeu? Amigo é substantivo. Só que agora está modificando cachorro, que é substantivo. Se modificou, qualificou, caracterizou, particularizou, adjetivo é. Amigo cachorro, agora é hora do cachorro funcionar como determinante do substantivo amigo. Então, cachorro, que nasce para nomear, para ser substantivo, dentro desse contexto, a segunda palavra cachorro é um adjetivo. Isto cai muito em prova. Essas mudanças são muito frequentes e você deverá ficar muito ligado para não errar uma questão sobre mudança de classe gramatical. David é muito homem. Homem é substantivo, mas agora continua? Não, eu estou qualificando essa pessoa. David é muito homem. Ele está modificando o nome próprio David, falando que ele se garante. E aí, meu aluno? É fácil, não é? É uma graça, né? É prazeroso o estudo sobre a classe gramatical adjetivo. Eu espero que você esteja atento a tudo que está sendo comunicado. E olha, não vá perder nenhuma informação. A perda de uma informação pode comprometer lá na frente o sucesso na resolução de uma questão. Não bobeie. Hora de estudar é hora de estudar. Deixe para dormir na hora do descanso. Claro que o momento de pausa, quando eu convido você para a pausa, é para você levantar, esticar as pernas, beber um copo de água com água, né? Anotar o que você achou mais relevante, pesquisar se dúvidas existiram, mas o importante é que você se movimente. E não pode esquecer, o local tem que ser favorável. Tem de ajudar nesse processo de entendimento da língua portuguesa. Um ambiente com um bom som, com uma boa iluminação, com um ar agradável e, principalmente, sem os ladrões de atenção. Ruídos, músicas, celulares, bate-papos, esses não chegam para somar. Foco e um bom motivo sempre motiva. Busque o seu motivo para você não se desconcentrar à toa. Até daqui a pouco.